Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bora lá, povo lindo de Abreu e Lima, pega o teu livro de matemática e vamos abrir na página 83, tá bom? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre triângulos. Lembra a última aula a gente falou um pouquinho sobre polígonos, não é isso? Foi isso mesmo. Aí, olha só, abre lá na página 83 que a gente vai entender hoje um pouquinho dessas diferenças de triângulos. Ah, tia, mas pra mim triângulo é tudo igual. Tem 3 lados. Ok, com certeza, mas aí tem as diferenças dos triângulos que a gente vai reconhecer agora, ok? Aí, olha, na página 83, acompanha comigo. Otávio e João brincavam de representar triângulos com palitos. Observe o ângulo destacados e completo. Lembra que o ângulo reto é de 90 graus, o ângulo é retinho, ok? Vamos pegar lá vou pegar aqui a caneta para poder a gente mostrar com mais facilidade. Então, o ângulo reto, 90 graus, está retinho aqui, ok? Aí tem um ângulo assim um pouco menor, tem um pouco maior, mas aí a gente tá bem ciente. Olha só, ele tá mostrando aqui e ele representou aqui, ó, com os palitinhos. Então, no primeiro quadradinho, esse triângulo tem ângulo reto. Quantos ângulos retos ele quer saber? Eles são chamados de triângulos retângulos. Se ele tem um ângulo bem retinho, assim como eu acabei de mostrar, ele é chamado de triângulo retângulo. Olha o ângulo dele aqui, ó. O ângulo tá aqui, tá, gente? Então, quantos triângulos tem? Então, a gente só observa que ele só tem um, né? Ele só tem um ângulo reto. Por quê? Porque essa partezinha aqui não é reta, tá, gente? Essa partezinha aqui a gente tá vendo que não é um ângulo reto, nem aqui, nem aqui. O ângulo reto só é esse. Então, quantos ângulos retos ele tem aí? Você coloca aí. No segundo, ele pergunta assim: esses triângulos não têm nenhum ângulo reto. Eles não são triângulos. Perdão, esses triângulos não têm nenhum ângulo reto. Eles não são triângulos. Então, eles não são triângulos o quê? Se ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Se ele não tem um ângulo reto, então ele não é um triângulo retângulo, não é isso? É só completar, bem facilzinho. Ângulo reto, bota na cabeça. Se tem um ângulo reto, esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Reto, retângulo. Se ele não tem um ângulo reto, ele não é um triângulo retângulo. Assim, de cara a gente já sabe. Por que, professor, ele não é um triângulo retângulo? Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó, não é um ângulo reto, tá bom, gente? Essa partezinha aqui também não é um ângulo reto, nem a de cima, nenhuma dessas aqui azulzinhas que vocês vão. Então, vem, a parte destacada em azul é justamente a parte que a gente tá vendo o ângulo. Então, na segunda, você vai responder aí também. Larissa, Michele e Miriam viram os meninos com os palitos e também entraram na brincadeira. Agora, observe os lados do triângulo incompleto, tá? A gente tava vendo o ângulo, se ele é reto ou se ele não é reto. Se o triângulo tem um ângulo reto, repete, ele é um triângulo retângulo. Se ele não tem um ângulo reto, ele não é um triângulo retângulo. Aí agora a gente vai ver os lados do triângulo, ok? Esses triângulos têm o que, gente? Os ladinhos dele, todos os lados deles têm a mesma medida, né? Todos. Então, esses triângulos que têm a mesma medida são triângulos chamados de equiláteros. Eu tenho a mesma medida. Eu não tenho um triângulozinho assim, propriamente dito aqui, mas a gente tem uma pirâmide, né? Mas a pirâmide... Então, olha, não é essa daqui, né? Porque essa não tem igualzinho. Mas, olha, tem a mesma medida, ó. A medida que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, ele é chamado de que, gente? Triângulo equilátero. Não sai da cabeça. Repete para poder memorizar e aprender, que é o mais importante. Tem todos os ângulos, tem todos os lados iguais, triângulo equilátero. Mas aí, se eu tenho só 2 lados iguais, olha, os triângulos que tem só 2 lados iguais, eles são chamados de quê? De isósceles. Eu só tenho 2 lados iguais, todos os lados não são iguais, ok? Por quê? Porque esse ladinho aqui, ele é igual a esse, mas não é igual a esse aqui, ó, porque esse é mais comprido. Então, se tem 2 iguais, é isósceles. Se tem os 3 iguais, eles são o quê? Equiláteros. Agora, se esse triângulo
tem todos os lados. E todas as medidas dos lados dele são diferentes. O nome dele vai ser o quê? Triângulo escaleno. Que é muita coisa na minha cabeça. Não. É se a gente colocar na cabeça. Olha só. Todos os lados dele são diferentes. Esse último aqui, ó. Todos os ladozinhos dele, ó. Esse lado é diferente desse. Esse é mais largo. Esse aqui é diferente. E esse aqui é diferente. Então, esses dois aqui, todos eles são diferentes. Se todos os lados deles são diferentes, eles são chamados de quê? Triângulos escalenos. Ah, professora, mas se eu tenho só dois lados iguais? Triângulos isósceles. Ah, mas se todos os lados são iguais? Triângulos equiláteros. Então, eu tenho que colocar isso na cabeça para eu poder não esquecer. Todos iguais, equiláteros. Somente dois lados iguais, isósceles. Nenhum lado é igual, escaleno. Bem fácilzinho assim, tá bom? Aí, ó, você pode fazer como uma sugestão de atividade também, pegar palitozinhos de picolé, né, palitos que você tem aí. E aí você pode fazer essa medida aí também, ó. Fazer esses triângulos, aí vocês vão ver se tem lados iguais, se não tem lados iguais. Com 2, 3, 5 palitos de picolé. Vai lá, tenta lá pra você ver como é que vai ficando, tá? Aí você vai perceber que o quê? Que com a quantidade de palitos indica que um é maior, outro é menor. Para você fazer um escaleno, você vai poder precisar de mais palitos. Por quê? Porque todos os lados são diferentes. Se você for fazer um triângulo equilátero, você só vai precisar de 3 palitos, porque todos os lados são iguais. Tenta aí que eu quero dar uma olhada, certo? Vamos lá, aí vocês respondem e vamos lá para a página 84. Na página 84, você vai medir, certo? Meça os lados do triângulo representado e classifique cada um deles em equiláteros, isósceles e escalenos, tá? Lembra direitinho, todos os lados iguais são triângulos. Todos os lados estão iguais, equiláteros. Dois lados iguais, isósceles. Todas as medidas diferentes, escalenos. Aí eu tenho aqui, e vocês vão olhar, não vão olhar o meu, nem a resposta. Aí o que é que vocês vão fazer? Olhar esses triângulozinhos aqui, tá bom? E vocês vão escrever se eles são isósceles, se eles são equiláteros, se são escalenos, tá certo? Agora você vai fazer o que se pede na letra A do terceiro. Qual triângulo tem um ângulo reto? Descubra sobrepondo o canto de uma folha no papel e cada um dos ângulos internos. Então, olha, você vai olhar direitinho e vai ver. Aí você vai ver, é o marrom, se é o rosa, se é o verde ou se é o azul. Depois, qual desses é triângulo retângulo, tá bom? Aí você vai olhar direitinho, qual é que é o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto. Tá bem fácil aí, tá certo, gente? Aí depois do quarto, vocês vão observar 7 peças de um tangram. Lembra de tangram? A gente já trabalhou com tangram, tá? Depois eu vou mostrar aí pra vocês, vou passar outro vídeo mostrando pra vocês, falando sobre tangram. E a gente já sabe toda aquela lenda do tangram, né? Que tem toda aquela... que ele caiu, né? Uma peça lá e espatifou-se todo em 7 pedaços, né? Então, olha, nessas 7 peças, ele está perguntando quantas peças triangulares há nesse quebra-cabeça. Triângulo, não importa se ele tem todos os ângulos iguais, lados iguais, diferentes, ele quer saber que seja triângulos. Aí você vai observar esse tangram, olha, o tangram tem 7 peças, mas tem peça que não é triângulo. Então você vai tentar olhar direitinho e vai ver o que é triângulo e coloca. Ah, eu acho que tem 5, tem 4, tem 3, tem 2, tem todas. Todas não é, tá, gente? Tem umas aí que eu já tô vendo que é um quadrado, então não é. Então, há triângulos na letra B, retângulos, representados no tangram. Se há, quantos são eles? Olha, ele quer saber se tem triângulos retângulos, tá, gente? Lembra lá que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, tá certo? Então, olha aqui no tangram, vai analisando direitinho e vê se aqui tem algum triângulo que tem um ângulo reto. Não são todos não, tá, gente?
Os triângulos representados no Tangram são equiláteros, isósceles ou escalenos? Use uma régua para ajudá-lo, tá bom? Aí você vai saber se tem todos os lados são iguais, se não são. Como é que eu vou saber? Colocando uma régua para poder medir, tá certo? Medindo, aí eu vou saber se os lados estão iguais ou não. Então, use uma régua para ajudá-lo, para saber se todos os triângulos representados no Tangram são equiláteros, isósceles ou escalenos. Todos é uma coisa só, tá certo? Um desses três. Aí eu tenho um desafio, esse desafio é bem interessante. Quantos triângulos equiláteros são representados na figura ao lado? Olha, triângulo equilátero. Esses triângulos equiláteros quer dizer o quê? Que esses triângulos têm todos os lados com medidas, os lados com a mesma medida, todos os lados são iguais. Então conta aí pra mim, é bem interessante, tá? Esse desafio. E manda o áudio aí colocando, tia, eu coloquei tantos porque eu só contei esses, eu acho que é esse. Quero ver quem é que vai acertar, hein? Então, olha, você vai contar e vai me dizer quantos triângulos equiláteros eu tô encontrando aí, tá certo? Eu vou passar um videozinho aí pra você e a gente vai treinar muito triângulo ainda. Tia, somente essas 2 páginas a gente vai ficar só, gente. Vamos deixar somente essas 2 páginas. Por quê? Porque é um assunto novo, é um assunto que eu tenho que prestar bastante atenção. E na próxima aula a gente vai dar quadriláteros, então já é um outro assunto. Então a gente dá uma paradinha aí para poder depois a gente fazer essa atividade de quadriláteros, ok? Não esqueça de enviar as atividades para correção. Beijinho para vocês, fiquem com Deus.